Olá, rebeldes! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro, né? Que é nosso querido quadro Analisando Personagens de Rebelde. E desta vez trago para vocês a análise da personagem queridíssima Guadalupe Lupita Fernandes. Estudiosa, boa, angelical, compreensiva, prestativa e amiga de todos. Lupita entra como bolsista no Elite Way School, incentivada por sua tia Maíra, e é por isso que ela sempre está estudando, sempre está focada e é uma das melhores alunas da sala. Ela sempre tenta ver o lado bom das coisas, sempre tenta ajudar os outros, acredita que todo mundo tem um lado bom no coração, ninguém é mal completamente, e acaba se tornando o alvo de maldade de muita gente, o alvo fácil, digamos assim. Lupita também tem 17 anos e é filha de Rosa. Ela sonha em ser médica para cuidar de crianças com deficiência, como sua irmãzinha Dulce, que tem síndrome de Down. Vamos falar de Lupita Fernandes. Vamos fazer uma análise dessa personagem que muita gente ama, muita gente odeia. Acho que a maioria ama, né? Para começo de conversa, vamos falar sobre o núcleo familiar de Lupita. Ela é filha de uma mulher chamada Rosa e tem uma irmãzinha mais nova, Dulce, que tem síndrome de Down. Sua mãe é uma pessoa muito difícil, problemática e acredito que com sérios problemas mentais, com distúrbios psicológicos. Ela realmente trata a Lupita como se fosse a babá da Dulce. Eu não consigo entender muito bem o que a mãe da Lupita pensa sobre a condição de sua filha mais nova, Dulce, porque não fica muito claro pra mim o porquê ela trata tanto a Lupita quanto a Dulce dessa forma. Por isso que penso que sua mãe deve ter alguns problemas psicológicos que fazem com que ela seja assim. Eu não acredito que essa mulher seja muito normal da cabeça. Ela tranca a Lupita em casa, tanto que a Lupita quase não sai, não tem amigos algum, vive em função da mãe e da irmã, como se ela tratasse a Lupita como uma enfermeira pessoal da sua irmã. E o que me faz pensar que provavelmente ela, a mãe Rosa, não cuida da sua filha Dulce, ela negligencia a própria filha, né, aos cuidados da sua irmã mais velha. Até mesmo a Maíra, que é a tia da Lupita, a irmã da Rosa, algumas vezes joga isso na cara da Rosa, falando que ela tem vergonha da filha doente, que ela não quer que a filha saia de casa, que ela não quer que ninguém veja a filha. Em outros momentos eu vejo a Rosa como uma pessoa que tem medo do sofrimento da Dulce na sociedade. Em muitos momentos em que ela puxa a Dulce e fala que os outros vão rir dela, que os outros vão maltratar ela, que tá todo mundo rindo. Eu não sei se a Rosa é uma pessoa complexada, se ela acredita que ela tá fazendo o melhor pra filha dela, ou se ela sabe que ela tá sendo uma pessoa maldosa e ela faz de propósito. Eu não consigo entender muito bem o que se passa com a Rosa, mas eu entendo que o que ela faz não é certo. Principalmente não, né? Com as duas, tanto a Dulce quanto a Lupita. Porém, a Lupita, que é o foco desse vídeo, ela trata como se não fosse a filha dela, como se a Lupita não tivesse uma vida pessoal. A função da Lupita é cuidar da filha mais nova, a irmã dela, a Dulce. Apesar de tudo, a Lupita ama demais a sua irmã, ama muito, porque ela é a única pessoa, uma das únicas pessoas que a Lupita tem, que é a sua irmã.
porque ela não conhece mais ninguém. E a vida da Lupita é estudar, porque o sonho dela de ser enfermeira para cuidar de crianças com síndrome de Down, crianças doentes, com deficiência, vem nesse cuidado e esse amor que ela tem pela irmã mais nova. Por outro lado, nós percebemos que a Lupita não tem uma vida própria, ela não se dedica a ela mesma, ela tá sempre em função de fazer as vontades da mãe dela para deixar a mãe dela feliz, ela tá sempre em função de fazer a irmãzinha dela feliz, mas ela nunca se preocupa com ela mesma, ela tá sempre preocupada com os outros. E isso também, claro, desencadeado de traumas e traumas que sua mãe a fez passar a vida inteira. Aí vemos a tia da Lupita, a Maíra, que é uma cabeleireira. A situação da família da Lupita não é rica, a família dela não é rica, é pobre, mora num lugar muito abandonado, muito ruim, mas é o que eles têm. E a Maíra, que é a tia da Lupita, trabalha o máximo que ela pode para poder ajudar a irmã e as sobrinhas. A tia da Lupita é uma personagem que eu gosto muito particularmente, apesar de muita gente achar ela irritante, eu ainda admiro muito o que ela é como personagem. A Maíra, ela algumas vezes durante a novela fica implícito, não sei, talvez você não tenha percebido, talvez sim, mas eu acho que todo mundo pode perceber isso porque eles falam em diversos momentos que ela era no passado uma prostituta. Porém, isso antes da Lupita nascer, porque a Lupita não sabe disso. E ela trabalhava com isso para poder se sustentar, para ter dinheiro. E também ela parou e abriu um salão de beleza. E é com isso que ela ganha vida hoje em dia. E é graças à tia dela e ao trabalho da tia dela que elas têm dinheiro para sobreviver. Eu não sei se a Rosa trabalha com alguma coisa, mas me dá a impressão de que a Rosa não faz nada da vida inteira, porque ela não sai de casa e está sempre de mau humor. A Maíra se preocupa muitíssimo com as suas sobrinhas e ela tem uma relação muito nebulosa com a sua irmã. Elas vivem brigando porque a Maíra não concorda na forma que a Rosa cria suas filhas. E a Maíra tem um amor muito grande pela Lupita. E ela enxerga na Lupita um potencial de ser uma pessoa incrível, de ser uma pessoa que vai estudar, vai evoluir na vida. Porém, a Lupita não sai de casa. Então, a Maíra sempre tá lá para dar um apoio para sua sobrinha. E ela matricula a Lupita na Elite Way School, que é uma das melhores escolas do país, e manda a Lupita lá para tentar uma bolsa que ela consegue futuramente. No início da novela ela já consegue a bolsa para estudar lá. A questão é que a Rosa não gosta porque a Rosa não quer que ela saia de casa, porém a Maíra faz questão de que ela saia e a Maíra faz questão de bancar tudo que a Lupita precisar para sair de casa, conhecer o mundo, porque a Lupita não conhece o mundo, a Lupita não conhece ninguém, a Lupita só conhece a casa dela e a mãe. E a tia dela tem certeza de que ela tem potencial de estudar o suficiente para alcançar o sonho dela no futuro, que é ser médica. Então a Maíra incentiva ela o máximo que ela pode. Ela trabalha e com esse dinheiro ela compra os uniformes, ela compra os materiais que a Lupita precisa, ela compra tudo porque ela quer que a Lupita seja alguém na vida, porque ela tem medo que a Lupita seja alguém como ela e a Rosa foram no passado, pessoas pobres, pessoas que tiveram que enfrentar muita dificuldade. Ela não quer que a Lupita passe por isso, então ela faz o possível para ajudar essa sobrinha dela. E isso causa muito atrito entre ela e a irmã. Porém, depois a Lupita sai e vai, ainda que um pouco contra a sua vontade, porque apesar da Lupita querer muito sair de casa e conhecer coisas novas, ela tem muito medo, porque ela nunca saiu de casa. E ela tem muito receio de largar a irmã dela em casa, porque ela ama demais a irmã, ela não quer se separar da irmã. Então nós vemos na Lupita muito esse medo, esse conflito interno entre seguir o que ela realmente quer fazer ou ficar num lugar seguro que ela já conhece. E apesar de tudo, como eu disse, a Lupita vive em função de agradar aos outros, que ela quer fazer os outros felizes, ela não quer que os outros fiquem chateados, ela não quer, magoar os outros. Então, ela faz o que a mãe dela quer, ela faz o que a irmã dela precisa e também pela tia, pelo esforço que a tia dela faz por ela, por tudo que a tia sacrifica por ela, ela também se obriga a ir à Elite Way School estudar, porque nós podemos perceber que tem momentos em que a Lupita não quer estar lá. No início, ela se acha fora do lugar dela, ela não se encontra entre aquelas pessoas muito diferentes dela. Então ela se sente muito perdida e ela quer voltar, mas ela também se sente muito devedora à tia. Ela sente que ela vai magoar a tia se ela não estiver onde a tia dela quer que ela esteja. Então mesmo quando é algo que a tia dela faz por muita boa intenção, ou quando é algo que no fundo ela realmente quer, sempre se inclina a aceitar aquilo que os outros querem que ela
ela faça. No caso, a tia dela que queria que ela estudasse lá. Então, mesmo muitas vezes não querendo estar lá, ela se força a estar para fazer a tia dela feliz, para não magoar a tia. Então, isso é uma característica muito forte da personagem, percebam. Quando nós vemos a Lupita na escola e a relação dela com os outros personagens, nós podemos sentir muita raiva em certos momentos, em muitos momentos, quando a gente não consegue entender como ela consegue ser tão bobinha, mas ela é, porque é assim que ela foi criada, é nesse mundo que ela viveu, nesse contexto, é com essa mãe, com essa tia, com essa irmã, tudo que faz com que ela tenha medo de errar. A Lupita tem medo de errar, ela tem medo de fazer os outros tristes, ela tem medo de ser quem ela quer ser, ela tem medo de fazer o que ela quer fazer. Então o tempo todo ela tenta ajudar, ser prestativa, tenta ver o lado bom, porque a vida da Lupita é difícil, mas ela aprendeu e ela escolheu ver sempre o lado bom na vida dela. Então é complicado você julgar a personagem assim, tão superficialmente, sem entender, sem se colocar no lugar dela. Apesar, é obviamente uma ficção, mas a ficção tá ali para você se colocar numa bolha que você não vive, para você se colocar numa realidade em que você não participa no seu dia a dia. Muitos podem se identificar com a Lupita, muitos não. E quem não se identifica tem a oportunidade de conhecer essa vida que ela tem, que muitas pessoas têm. E por quê? O porquê ela é assim, o que torna a personagem desta maneira. Então nós vemos em muitos momentos, quando a Lupita tenta agradar aos outros, quando ela tenta ser perfeita, o que ela não consegue. E isso desestrutura ela completamente em muitos momentos. A Lupita é uma personagem muito religiosa, então nós vamos ver ela diversas vezes falando e orando e rezando para que ela possa melhorar e que para Deus tire dela sentimentos ruins, porque para Lupita ser uma pessoa perfeita é o que ela tem que ser. Ela não pode demonstrar estar triste, ela não pode demonstrar estar com raiva, ela não pode demonstrar não gostar de alguém. Ela tem que ser uma pessoa boa e ela quer agradar a todo mundo. Isso torna ela uma personagem muito bobinha e ingênua, o que faz ela ser um alvo fácil de muitas garotas e garotos que querem usar ela. E isso que causa também aquele estranhamento inicial da personagem da Lupita com a personagem da Josie, que é completamente diferente dela, uma realidade completamente diferente, e que muitas pessoas também têm essa visão errada de ambas as personagens, porque não vivem naquele contexto e não entendem aquele contexto. Mas a partir do momento que você se insere, você começa a entender como é a vida daquele personagem e por que ele é assim, você começa a ser mais empático com a vivência daquela pessoa, você compreende. E aí é completamente compreensível que a Josie tenha certos preconceitos em relação à Lupita e não entenda a realidade da Lupita, e a Lupita também não entenda a realidade da Josie inicialmente. Mas as duas, ao longo dos episódios, se entendem lá e se tornam muito amigas. Mas no início você percebe essa discrepância entre uma e outra. E também nós podemos perceber quando a Lupita se vê dividida entre grupos diferentes de amigas, ela não sabe para que lado que ela vai, se ela fica pra lá, se ela fica pra cá, porque ela não quer ter rivalidade com ninguém, embora os dois grupos que ela quer participar sejam grupos rivais, pessoas que se odeiam, e ela quer ficar no meio, sabe aquela amiga que fica em cima do muro? Então, enquanto de um lado temos as meninas que não suportam uma, temos as meninas que não suportam a outra, temos a Lupita entre esses dois lados, tentando se enturmar com os dois, e no final ela é obrigada a escolher um, e ela se sente muito mal, ela quer sumir quando as pessoas obrigam ela a escolher um lado, porque ela não é assim, ela não quer isso, ela quer se enturmar com, ela não entende que às vezes na vida a gente precisa escolher certas coisas, às vezes na vida a gente não consegue agradar todo mundo, às vezes na vida a gente não vai conseguir ter amizade com todo mundo, nem todo mundo é bom, nem todo mundo gosta da gente. É duro pra ela entender isso, e também é duro pra ela entender que ela falhou, ela não quer falhar com ninguém, e ela se sente muito mal quando coisas acontecem, fazem com que ela seja culpada de uma determinada situação. A gente também percebe quando nós vemos essa necessidade da Lupita de cuidar dos outros excessivamente, quando, spoiler, na segunda temporada, entra sua meia-irmã na história e ela tem que cuidar dessa irmã. E essa irmã odeia ela, essa irmã não quer ver ela, a irmã. Você fica, gente, eu não acredito que essa menina insiste nisso.
Eu não acredito que ela seja tão boba a ponto de insistir nisso, de ficar em cima da irmã, de desistir de coisas que ela quer pra agradar a irmã que não gosta dela e evidentemente não vai gostar dela por muito tempo. Então, assim, você fica inconformado de como ela não quer magoar uma pessoa que não gosta dela e a maltrata, como ela abre mão de coisas que ela queria fazer por pessoas que não a tratam bem. Você fica pasmado da forma que ela se coloca em último lugar. E apesar de você julgar muito a personagem, eu me senti muito irritada com muitas burrices que ela faz e comete por ingenuidade, ou seja, sei lá, e algumas vezes burrice mesmo, porque não vamos passar pano aqui. Lupita tem muitas ideias muito burras em muitos momentos também que você fica, meu Deus, mulher, acorda. Mas assim, é uma coisa compreensível que na cabeça da Lupita é difícil de entender. Ela é responsável por tudo, ela sempre foi responsável pela irmã mais nova, ela sempre foi responsável pela casa dela, ela sempre foi responsável por absolutamente tudo. A mãe dela esperava que ela fizesse tudo, que ela fosse perfeita, que ela não errasse nunca, e se ela errava, ela levava uma bronca do tamanho do mundo. Então assim, ela quer proteger a irmã dela, ela se acha responsável por ser uma irmã mais velha, ela se acha responsável pela Lola, sua irmã. Então ela se cobra o tempo inteiro. Até ela entrar na RBD, que é a banda que eles criam na novela futuramente, ela se descobre em coisas que ela gosta de fazer, em coisas que ela nunca imaginou que ela faria, em momentos divertidos que ela não tinha. Então é muito bonito de ver essa transformação, essa descoberta dela, até na questão romântica e tal. A personagem é uma personagem muito fechada e ao mesmo tempo muito amável, mas você se sente um pouco revoltado às vezes pelos comportamentos que ela tem e escolhas que ela faz, mas é compreensível. Então, existem muitas pessoas que não gostam desse jeito da Lupita. Eu gosto muito da Lupita, eu acho ela uma pessoa muito fofa, embora eu tenha passado vários momentos de estresse por causa dela. Mas e aí, me conta o que você acha. Você compreende as atitudes que ela tem? Você fica com raiva? Me conta aí nos comentários. Dá um curtir para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos. E assiste também os outros vídeos do canal. Temos uma playlist aqui no canal com várias músicas do RBD, todas traduzidas por mim. Também temos uma playlist agora de episódios do Rebelde que estou postando todos os dias. Então espero que vocês estejam acompanhando e gostando e que esteja tudo certinho. Muito obrigada por assistir mais esse vídeo. Beijinhos e fui!